Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem, da parte de Deus para o seu coração, mais uma vez, que está em Jeremias, capítulo 35, versículo 15, diz assim, olha, eu também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo, convertei-vos agora, cada homem do seu mal, e emendai vossos feitos, e não vades após outros deuses para servi-los. E habitareis na terra que eu dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes os vossos ouvidos e nem me escutastes. Irmãos, desde a antiguidade, desde antigamente, desde muitos anos, Deus ele vem chamando o povo, chamando as pessoas à responsabilidade, chamando as pessoas a um compromisso, a uma aliança verdadeira, a uma fidelidade, a uma obediência. Sabe, lá em Gênesis, logo na criação do mundo, a gente vê, depois de um tempo, o Senhor falando com Noé, Noé, você vai pregar, você vai falar com essas pessoas, para eles se arrependerem, para eles se converterem, para eles se transformarem, para eles se voltarem para mim, porque a terra está corrompida, Deus, ele é santo, tá? Para você saber, Deus é um Deus santo. Então ele quer de nós um conserto, ele quer de nós, assim, obediência à vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Não é algo como uma obrigação, não é algo como uma, que vai te prejudicar, não. É porque Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Ele conhece tudo, ele criou todas as coisas. Então o Senhor, ele falou com Noé, e Noé fica ali anos e anos e anos e anos construindo uma arca e avisando as pessoas, olha, virá o dilúvio, tudo vai ser destruído. Mas se você se arrepender, mas se você se converter dos seus maus caminhos, se você der ouvidos à voz de Deus, se você começar a fazer a vontade do Senhor, se você fizer o que é certo, você vai poder, essas pessoas poderiam entrar naquela arca. As coisas poderiam ser diferentes. Mas sabe o que acontece? Lá em Gênesis a gente vê que ninguém dava ouvidos à voz do profeta ali, de Noé, daquele servo de Deus. Ninguém ouvia ele. Ele era uma voz que clamava, vamos dizer, no deserto. Ele clamava e ninguém escutava. Ele clamava e as pessoas zombavam, riam. Quando eu falo clamar, é clamar pelo arrependimento, para que as pessoas se voltassem para Deus. Mas aí as pessoas que estavam ali naquele lugar, ao invés de se converterem, ao invés de darem ouvidos, eles zombavam, eles riam, eles criticavam, eles tornavam mais difícil o ministério de Noé. Eles tornavam mais difícil, mais árduo, o ministério de Noé. Irmãos, não foi diferente. A gente vê aqui em Jeremias a mesma coisa. Jeremias falando com o povo, olha, a Babilônia vai vir, vai invadir, aqui a nossa terra, e olha só, vocês vão ficar 70 anos cativos. Mas se vocês ouvirem a voz do Senhor, se vocês se voltarem para o Senhor, Deus pode mudar esse quadro. Ou seja, madrugando e falando, como eu li aqui, Jeremias pregava, falava, mostrava o que era certo, mostrava o caminho que eles deviam seguir. Mas eles não queriam dar ouvidos a Jeremias. Jeremias foi lançado no calabouço. Jeremias foi ignorado até pelos seus familiares, irmãos, porque as pessoas não queriam ouvir um conserto, elas só querem ouvir as coisas boas. A gente vê ali no Novo Testamento João pregando ali no Rio Jordão, João Batista, e ele pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, muitas pessoas até iam a João Batista para ouvir, porque a palavra era com autoridade, ele falava com a graça de Deus, mas muitos também não quiseram ouvir. Irmãos, e eu te digo, hoje também Deus tem levantado seus servos, seus profetas. Estamos aqui para ministrar, para falar, sabe? Hoje a gente está no meio de uma pandemia e talvez nada disso precisasse estar acontecendo se as pessoas ouvissem a voz de Deus, se as pessoas dessem ouvido à vontade de Deus, se as pessoas quisessem obedecer o que Deus tem para sua vida. Olha, nunca vai ser ruim. O que Deus tem para sua vida é o melhor. Deus, ele tem o melhor dessa terra. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, se creres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O problema é que as pessoas não querem nem crer, nem querem ouvir e muito menos obedecer aquilo que Deus tem para sua vida, aquilo que Deus tem para falar.
E nesses dias, o Senhor, as pessoas estão pedindo para serem curadas, as pessoas estão pedindo a cura. Eu também oro assim, irmãos, Deus cura. Senhor, envia o fôlego de vida. A gente ora assim, mas Deus quer um conserto. Deus, Ele quer obediência. Deus, Ele quer uma aliança. Irmãos, ó, Ele quer uma aliança. Não é essa aliança que a gente faz com o homem, não. É a aliança eterna, uma aliança com Deus. Uma aliança é um compromisso que você firma de ser fiel àquela pessoa, de agradar aquela pessoa. Quando a gente firma uma aliança assim com o homem na terra, imagina com Deus, irmãos. E o Senhor, Ele quer uma aliança, Ele quer um compromisso comigo e com você. Por isso, nessa noite, a mensagem que eu trago para você é essa que Jeremias trouxe para o povo. Olha, estou enviando os meus servos, os profetas, que Deus continua sendo o mesmo Deus. Irmãos, lá em Hebreus diz que Deus, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, assim como Jeremias falou, olha, eu enviei, os meus servos, os profetas, assim diz o Senhor para você hoje, eu continuo enviando os meus servos, aleluia, os profetas. Eu continuo enviando os meus servos, madrugando e falando, trazendo assim a chamar a atenção sua. A Bíblia diz, olha, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, aquilo que você faz que não tem agradado a Deus e você sabe, aquilo que você faz que tem afastado você da presença de Deus e você sabe, não precisa que ninguém aponte o teu dedo, para você e fale, não, você sabe, você conhece, eu conheço, nós conhecemos as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o Senhor, Ele diz, olha, convertei-vos agora do seu mau caminho, emendai-vos os vossos feitos e não vades após outros deuses para servi-los. Porque muitas pessoas têm buscado, irmão, socorro onde não vai haver socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só nele há salvação, só nele vai haver a vida eterna, só nele há paz, só nele há, meu irmão, alegria verdadeira para sua alma, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é por causa da misericórdia de Deus que eu tô de pé e você também aí desse lado. E a Bíblia diz, continua dizendo, olha, e habitareis na terra que eu vos dei, e a vossos pais, porém não inclinaste vosso ouvido e não me escutaste. Naquela época eles não ouviram, mas se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como aquele povo fez no deserto, como aquele povo fez na era do dilúvio. O dilúvio veio, irmãos, não foi uma historinha que Noé estava contando, Noé estava profetizando, Noé estava pregando, Noé estava trazendo a responsabilidade para aquelas vidas. E o dilúvio demorou aos olhos humanos, sim, mas veio no tempo de Deus e tudo foi destruído, irmãos. E Noé entrou na arca conforme a promessa de Deus, ele e a sua casa, a sua família. E se você fizer a vontade de Deus, você também, irmãos, vai entrar, para a vida eterna, para estar com Deus para sempre, no dia que Ele chamar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia que o Senhor vai nos chamar, nos convocar. E aqui nessa terra, irmãos, nós estamos de passagem. Aproveite, viva para a glória de Deus, mas chegará o tempo que o Senhor vai chamar cada um de nós. E o que você tem? Para quem será? Então, nessa noite eu trago a responsabilidade ao seu coração, como Deus tem trazido sempre ao meu coração, ao coração de cada servo dele, que você possa se arrepender. Mas talvez você olhe aí e pense, mas pastor, me arrepender do quê? Eu sou politicamente correto. Irmãos, politicamente correto não há salvação. Só há salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Ele. Só há salvação em Cristo, irmãos. Então não adianta a gente ser politicamente correto, não adianta a gente querer buscar em muitos lugares a salvação da nossa alma. Só há salvação em Cristo Jesus. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você crê que Ele morreu pela sua alma e quando você crê que Ele está na destra de Deus, olhando por mim e por você, sendo nosso advogado hoje. Julgando as nossas causas ali, cuidando de nós, defendendo, meu irmão, com a misericórdia, todas as causas. Mas um dia vai acabar, a porta da graça vai se fechar, a porta da misericórdia vai se fechar e nós teremos que prestar contas a Deus. Então vamos nessa noite, olhar para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Olhar para o Senhor e falar, Deus, em que eu tenho errado contigo? Senhor, o que eu tenho
defraudado, o que eu tenho magoado, machucado, ferido a comunhão com o Senhor. Pergunte a Deus, irmãos. Ele vai te responder, ele responde sempre quando a gente ora, porque nós somos falhos, nós erramos todos os dias. Mas sabe qual é a diferença de uma pessoa para outra? É que tem pessoas que elas desejam acertar, mesmo falhando. E tem pessoas que elas falham e elas querem continuar no erro. Que você seja do grupo que quer mudança, meu irmão. Que você seja do grupo que quer transformação. Que você seja do grupo que quer agradar a Deus, mesmo sendo falho e pecador que nós somos. Então nessa noite, irmãos, escuta essa mensagem. Se você hoje escutar a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, porque essas pessoas que perderam a salvação, essas pessoas que, não viram a promessa de Deus se cumprindo, foi porque elas endureceram o coração. É porque elas não ouviram a voz dos servos de Deus, dos profetas do Senhor. É porque elas não ouviram a voz do próprio Deus falando com elas. Mas você tem a oportunidade hoje de ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade dele. Sabe o que Deus pede para você? Tem uma palavra na Bíblia que eu amo, que diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. É o que Deus quer de você. Filho meu, dai-me o teu coração. Porque quando a gente abre o coração para Deus trabalhar na nossa vida, automaticamente Ele vai mudando, as nossas vontades vão sendo inclinadas para a vontade dele. Porque se você abre o coração, você está dizendo: eu quero fazer a sua vontade. Se você abre o coração para alguém, irmãos, imagina alguém que você gosta muito. Quando você abre o coração, você está dizendo: eu quero te agradar, eu quero ficar bem, eu quero ser seu amigo, E com Deus é a mesma coisa. Quando nós abrimos o coração, Ele trabalha, Ele entra, faz morada, faz mudança, restaura a nossa alma, supre as nossas necessidades, conserta, aquilo que está errado. Ele coloca tudo no lugar. Ele é fiel, Ele é Deus. Então, irmãos, em Noé as pessoas não ouviram. Em Jeremias o povo também não ouviu. Mas hoje você pode dar ouvidos à voz de Deus e ter a sua história mudada a partir do momento que você abrir realmente esse coração para Deus trabalhar, para Deus fazer a vontade dele, não a minha, não a sua. Porque a nossa vontade é falha. Às vezes eu tenho sonhos e projetos que eu falo para Deus e o Senhor me mostra que esses projetos são falhos. Mas aí Ele me mostra que os projetos dele, os sonhos dele para a minha vida são maiores, melhores, do que os meus. E assim é na sua vida, irmãos. Nós somos falhos. Nós somos falhos, mas o nosso Deus, Ele é perfeito. E olha, deixa eu te contar uma coisa, se você não sabe, Jesus te ama. Ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão da sua alma. Você tem valor para Deus, você é especial para Deus. Talvez as pessoas te desprezem, talvez as pessoas achem que você não serve para nada. Mas Deus, irmãos, Ele não abre mão de você. Ele te ama, Ele quer salvar a sua alma e Ele quer, dar vitória para a sua vida. Então nessa noite, abra o seu coração, deixa o Senhor falar contigo, deixa Ele trabalhar na sua vida. Se converta dos seus erros, dos seus maus caminhos. Conversão é mudança, irmãos. Então quando a gente se converte, a gente muda. Não é o se converter à religião. Religião não salva, tá? Quem salva é Jesus Cristo. Não é se converter a alguém, é se converter dos seus maus caminhos, é mudar de atitudes, mudar de pensamentos, mudar de sentimentos. Tudo aquilo que não agrada a Deus, que tem afastado você de Deus, é você descartar da sua vida e falar: Senhor, agora eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Agora eu quero realmente ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. É isso, irmãos, é simples, não é difícil, Como eu disse, a gente só precisa querer, porque Deus não vai invadir. Ele podia invadir, porque Ele é o nosso Criador, mas Ele não invade, Ele dá o livre-arbítrio para você optar. Lá em Deuteronômio, não me lembro agora se é o capítulo 31, não me lembro agora. Deuteronômio fala que o Senhor, Ele coloca diante de nós dois caminhos, O caminho do bem e o caminho do mal. Se a gente escolher o caminho do bem, nós temos vitória. Se nós escolhermos o caminho do mal, nós vamos escolher o mal também, irmãos. Então escolha hoje o caminho que você quer trilhar. Escolha o caminho da obediência, escolha o caminho da fidelidade a Deus, escolha o caminho da palavra de Deus, de servir ao Senhor como Ele quer, não como você tem feito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, leve saúde, supra as suas necessidades, faça algo sobrenatural em você, através de você, em nome de Jesus. Uma excelente noite, que Deus te dê
né? Que o Senhor fale aí ao seu coração e te dê sonhos proféticos, que você possa entender qual é a vontade maravilhosa que Deus tem para a sua vida, para o seu chamado, para a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.